Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos sintonizam via internet em todo o planeta. Eu recebo que os olhos do teu entendimento já foram iluminados, que tua confissão melhorou e, por consequência, as bênçãos de Deus estão se manifestando em tua vida. Eu recebo que a cobertura de anjos cobre todos vocês e que esta palavra será levada por todos vocês a outras pessoas. Abençoadas, abençoados. É como eu disse aí, eu conto com você para me ajudar a levar essa palavra a outras pessoas. Não poderia começar sem antes agradecer ao meu Deus, à minha família e a esse povo abençoado que colabora comigo. Você que semeia aqui no Ministério Reconciliados com Cristo, hoje é dia 4 de agosto de 2022 e eu declaro que você já está colhendo os frutos daquilo que você semeou durante todo o mês de julho. E eu declaro que você continue semeando para que você possa colher durante o mês de setembro. Você recebe essa palavra? Esse é o milagre da multiplicação. No final eu falo mais um pouco a respeito desse assunto. Bem, o tema hoje se chama Já não há mais condenação. E nós temos um versículo base, que eu quero apresentar para você. Você está vendo aí na tua tela, que está escrito em Romanos, capítulo 8, verso 1, onde o apóstolo Paulo diz uma expressão maravilhosa para todos nós, que diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os que não andam conforme a carne, senão conforme ao Espírito. Aí entra a questão, a grande pergunta, para os que estão em Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo diz, ao mesmo tempo que ele diz que já não há condenação, ao mesmo tempo ele coloca aqui um senão, ou um se sim, para os que estão em Cristo. Quer dizer que nós precisamos identificar quem são estes que o apóstolo Paulo falou, que estão em Cristo. Porque se ele disse ali que tem alguém que está em Cristo, é claro que a gente precisa identificar aqui quem são estes que estão em Cristo. Se você já frequentou algum tipo de religião algum dia, principalmente a religião evangélica, você deve ter ouvido falar que para estar em Cristo seria necessário entrar para aquela denominação, entrar para aquele grupo, entrar naquele lugar, naquela congregação, começar a participar ali, se tornar um membro dali, e isso para eles é estar em Cristo. Porém, quero aqui publicamente afirmar que estar em Cristo não é nada disso. Pedro Kelly, o que é estar em Cristo? Estar em Cristo é estar nesta terra depois da ressurreição de Cristo. Então eu estou falando para pessoas todas, não importa a tua denominação, não importa a tua forma de fé, não importa a tua maneira de crer, não importa a tua religião, essa muito menos ainda, mas se você está nesta época, depois da ressurreição, você está em Cristo. Estar em Cristo é estar debaixo do pacto de Cristo. Nós estamos debaixo do pacto da graça, o pacto que Cristo assinou, pagando um preço lá atrás. Então, estar em Cristo significa uma dispensação, uma época de tempo em que Cristo reina. Já não há diabo, já não há inferno, já não há condenação. Então, já não há condenação para você. Então, você... Agora surge, eu espero que você esteja com a caneta aí anotando as dúvidas, Pedro Kelly, então está tudo certo? Está tudo zerado. Por quê? Porque Cristo pagou o preço, já não há condenação. Eu coloquei aqui no início uma foto de uma mão assim batendo um martelo, como promulgando uma sentença e finalizando um julgamento. Já não há condenação, está decretado aqui. Pois muito bem, porém, estamos nos referindo, e o apóstolo Paulo também, em Romanos capítulo 8, verso 1, às coisas espirituais. E aqui eu entro naquilo que eu quero te dizer mais claramente nesta noite, nesse programa. Já não há mais condenação a nível espiritual.
Ou seja, em relação a teu espírito, está tudo garantido, não há mais preço a pagar, não há mais jejum para fazer, já não há mais sacrifício, já não há mais penitência, né? Então, Pedro Kelly, se já não há mais condenação, o que há então? Sabe qual é a resposta? Já não há condenação. O que há agora são consequências. Epa, agora a coisa aqui entrou num outro nível. Claro, já não há condenação espiritual, mas o que há? Consequências, né? Que tipo de consequências, Pedro Kelly? Na vida humana. Não misture coisas espirituais com coisas carnais. Não pode misturar coisas espirituais com coisas humanas, né? Então, vamos dividir aqui. Condenação, já não há mais condenação. Quanto ao espiritual, já não há. Consequência, sim, há. Porque consequência quanto ao físico, quanto à tua vida humana, quanto ao teu reinado em vida, quanto à tua saúde física, saúde financeira, saúde matrimonial, saúde na relação pais e filhos, saúde na relação filhos e pais. Já não há condenação espiritual, mas há consequências dependendo das atitudes que você esteja semeando, consequências na vida financeira, né? Então, é isso que há. Por quê? Porque é aquilo que você faz através do corpo, através das atitudes. Então, não pode atingir a tua posição espiritual. Pode sim atingir a tua condição humana. Entendeu? Porque o corpo humano, onde está a carne, nele habita a mente natural, e essa mente natural, ela tem uma porção de pensamentos naturais que podem atrapalhar a tua vida. Vamos ser sinceros, eu não estou aqui para falar bobagens. Eu não estou aqui para falar para você, olha, irmão, já não há condenação, pode fazer a bagunça que você quiser, que está tudo certo. Não é nada disso. E quem estiver pensando assim está enganado redondamente. Já não há condenação com relação à justificação espiritual, mas há sim consequências, porque se você gastar mais do que ganha, você vai se endividar. E aí, você não pode pegar Romanos 8, verso 1 e questionar. Mas aí não diz que não há mais condenação? Então, poxa, caramba, como é que é? Então eu quero aqui dividir, porque essa semana passada, conversando com uma abençoada aqui, né, do nosso ministério, fazendo contato aqui com a gente, ela estava compartilhando comigo uma dúvida que é muito comum em muita gente, por causa de muitos ensinos equivocados de vários dessas pessoas que dizem estar pregando a graça por aí pela internet e na verdade estão pregando uma confusão danada, né? É necessário você dividir as coisas espirituais das coisas humanas. Em Gálatas capítulo 6 diz o quê? Tudo aquilo que o homem semear, isso mesmo ele colherá. Ora, então, se eu, Pedro Kelly, semear uma atitude ruim, por exemplo, com a minha família, eu vou colher consequências ruins com relação à minha família. Por quê? Porque toda atitude que a gente toma é uma forma de semente, correto? Correto. Então, vamos dizer que eu semeei uma atitude ruim com um amigo, um conhecido, um vizinho, seja lá quem seja, fatalmente virão consequências ruins contra mim por causa da atitude ruim que eu semeei. Então eu vou ter que colher as consequências daquelas atitudes erradas que eu cometi, correto? Bom, muito bem. Aí alguém diz assim, não, mas isso já está predestinado por Deus. Mentira! Não pode ser assim? Por quê? Porque não seria justo eu sofrer consequências, né? Se foi Deus que me predestinou para eu agir errado. Entendeu? Há uma confusão aí na mente de muita gente. As atitudes são do meu arbítrio. Senão não seria justo, Gálatas capítulo 6, verso 7.
Esse verso você teria que cortar da Bíblia, porque tudo aquilo que o Pedro quer lhe semear, ele vai colher. Tudo aquilo que você semear, você vai colher. Então, se você semear uma coisa ruim e você vai colher uma coisa ruim, né? Você não pode, e sofre, e chora, e tudo isso que você sabe fica inconveniente, não é verdade? Então não seria justo da parte de Deus ele predestinar você para fazer algo errado e para depois você colher os frutos ruins desse algo errado que você fez. Esse ensino é errado. Quem está ensinando assim está equivocado, não conhece o que está falando. Entendeu? Porque o que está predestinado é a tua chegada no destino. Abençoado, entenda essa palavra, predestino. Ou seja, o que é o destino? É o objetivo, é o lugar aonde você vai chegar no final. Isso está pré-ordenado, isso está pré-definido, isso está predestinado. Agora, o caminho não. O caminho, os teus dias aqui na terra, você tem arbítrio. Por quê? Você tem que receber o galardão sobre aquilo que você faz, sim ou não? Você tem que receber esse galardão sobre aquilo que você faz, tudo aquilo que você fizer, você vai colher. Ora, se você não estudou e não se preparou para a prova, você não pode agora requerer um verso bíblico para dizer que tudo está predestinado. E, se eu tirar nota baixa é porque estava predestinado, Deus está no controle. Não, abençoado. Aí você estaria fugindo da tua responsabilidade humana. E a graça não é isso. Entendeu? Então eu quero ler aqui o outro verso de hoje para você. Diz assim, preste atenção. Se Cristo está em você, e na verdade está, porque Colossenses capítulo 1, verso 27 diz que Cristo habita em nós, né? Se Cristo está em você, preste atenção aí, ó, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. O que significa isso aqui? O corpo, o que você fizer pelo corpo, abençoado, não pode afetar a tua salvação espiritual, porque o corpo está morto em relação a isso. Entendeu? O espírito está vivo por causa da justiça. Que justiça? A justiça de Cristo na cruz. Adão, sozinho, um só, estragou. Cristo sozinho consertou, isso é justiça. Então, por causa dessa justiça, ele habita em você e o Espírito que está aí em você, que se fez um contigo, esse Espírito vive. Agora, o teu corpo não, o teu corpo está morto para estas coisas espirituais. O teu corpo pode atrapalhar, e aí ele estaria vivo, é para fazer você tropeçar e cair. Porque aí está a carne. Se você quiser um outro verso bíblico, esse não vai aparecer na tua tela, em Romanos capítulo 8, verso 3. O que Cristo fez? Bom, ele encerrou tudo que não presta na carne. Então, tudo aquilo que se chamou pecado está encerrado em toda a carne. Portanto, é necessário que você busque uma forma de tentar se controlar aí mais ou menos. É claro que você não vai conseguir controlar a tua carne 100%, né? É claro, eu não vou conseguir. Vai ter uma hora que eu vou falhar, ou muitas horas que eu vou falhar. Vai ter outra hora que você vai falhar, ou muitas horas que você vai falhar. Mas quando você tem um entendimento que já não há condenação espiritual, essa falha, que certamente amanhã, talvez, quem sabe, você cometa, ela já não gera na tua mente a má consciência que a religião ensina que existe. É aí que está a trampa da religião. Como eles não têm conhecimento suficiente para explicar essa verdade, eles pensam que se você fumou um cigarro, você está condenado na chama do inferno. E não está. Se você fumar muito cigarro, você vai estar condenado tossindo. Porque você vai perder o pulmão. E isso é obra da tua carne, né? Se você cometer um vício da cachaça, você vai perder os intestinos, o rim, o estômago também, o fígado. Talvez ganhe uma cirrose hepática, quem sabe, e você vai viver uma vida
sabe, de sofrimento muito ruim nessa terra. Então trate de tentar controlar isso aí. Mas quando você cair, quando você falhar, quando você errar, quando você se equivocar, procure se levantar com essa palavra. Poxa, peraí, eu errei. Por quê? Porque eu estou num corpo de carne ruim. E Deus sabe disso. E o Pedro Kelly está me ensinando isso aqui. Mas não há condenação para mim a nível espiritual. Então a minha salvação não se perde. E aí você não vai cair na trampa da religião. E nenhum homem chamado pastor vai te enganar nunca mais. Valeu? Era isso que eu queria dizer para você na noite de hoje. E espero que você veja, reveja, assista, ouça e reouça e ouça outra vez esse tema de hoje, porque eu tenho certeza que ele vai trazer muito benefício na tua vida e na vida da tua família. Tá bom? Agora, quero agradecer a todos vocês que colaboram comigo. Inscreva-se no canal. Aqui do lado tem uma foto minha. Clique aí, clique em inscrever-se, clique no sininho que vai aparecer e depois clique em todas e me ajude a levar essa palavra muito mais longe, tá bom? Se você deseja que a prosperidade desse governo se manifeste na tua vida, eu convido você a semear aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Como é que você faz? Na tua tela está aparecendo agora os nossos códigos das nossas contas bancárias, nas quais você pode depositar o fruto do teu trabalho, a tua semente, aquilo que Deus está colocando no teu coração nesse momento. Então, se as ministrações e palestras que nós estamos compartilhando aqui no nosso canal têm feito bem a tua vida, aí está o meio para que você possa compartilhar com esse ministério um pouco daquilo que Deus tem te dado com relação à prosperidade. Em 1 Coríntios capítulo 16, verso 2, o apóstolo Paulo fala que você deve separar toda semana de acordo com aquilo que você tiver prosperado. Bom, vamos terminar o programa de hoje, era isso que eu queria compartilhar contigo. Um abraço a você, muito agradecido por participar, muito agradecido por você ter assistido até aqui, todos vocês que colocaram aí as suas saudações no Facebook, no YouTube. Declaro a melhor noite em suas vidas. Até domingo, às 10h30 da manhã, ao vivo, com um tema que vai abalar as tuas estruturas. Não perca. Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove tua mente e transforme tua vida. Até lá. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo.